Bom dia a todos os nossos associados, a todos os nossos afrasquianos que nos acompanham através do Facebook, através do Instagram. Nós estamos aqui hoje para novamente reapresentar, como a gente tem feito semanalmente, o programa Tem Fundamento Louro. No dia de hoje nós vamos tratar sobre a nossa sentença favorável que o IPREV, que a Justiça nos deu na última semana com relação ao IPREV número 1. A gente está bastante, não nega, a gente não pode esconder a euforia, e a satisfação de ter uma sentença favorável, de ter um ganho no judiciário que vai favorecer os nossos associados. Isso para nós é motivo de alegria, é motivo de satisfação. E a gente está aqui para falar sobre essa sentença, sobre os efeitos, sobre a expectativa que nos cria com relação a outras demandas que a gente tem também no judiciário. Na realidade, nós temos, além do IPREV, a gente fala de IPREV, lógico, porque agora é o assunto em voga, teve uma sentença favorável, mas nós temos várias situações que estão sendo buscadas através dessa diretoria. O grau acima, a database, a reposição, o próprio IPREV, uma remuneração digna para esses policiais que estão sendo anunciados, que serão contratados para cuidar das escolas do Estado. Então, são demandas que, paralelo, nós estamos buscando também para todos os nossos associados. A gente ficou bastante satisfeito porque o IPREV, essa sentença do IPREV que confirmou aquela liminar que num primeiro momento nos foi favorável, depois foi derrubada, mas agora nós temos uma sentença de mérito. O juiz de primeiro grau, ele definiu, ele pensou igual a gente, e ele entendeu que o que nós tínhamos pleiteado no judiciário tem realmente sentido. E qual era o nosso pedido? O básico, o principal, aquele que a gente sonhava em conquistar há bastante tempo e que foi nos tirado, e isso tem causado assim, um prejuízo bastante grande no bolso, principalmente dos RRs. Na época, a cobrança do IPREV passou de ser do teto máximo do RGPS, da Previdência, que seria hoje em torno de R$ 7.200, para um teto de um salário mínimo. Isso fez com que pesasse bastante no bolso do nosso associado. Só para se ter uma ideia do porquê do nosso empenho, do porquê da busca por isso, eu fiz aqui um cálculo para vocês entenderem sobre isso, sobre o vencimento de um cabo, tirando como base. O cabo recebe em torno de R$ 8.000. Então, se fosse calcular a partir de um salário mínimo, como é hoje, como acontece hoje, ele estaria pagando R$ 938 de IPREV. Nessa regra nova, nessa regra conquistada por essa ação, ele passa a contribuir sobre o teto do regime geral da Previdência Social, ou seja, a partir de R$ 7.200. Então, de 8.000 que ele ganha, um cabo, estou colocando o cabo como exemplo, ele teria 14% ainda, é lógico, mas sobre R$ 800, o que daria R$ 112. A diferença, só para vocês terem uma ideia, no vencimento de um cabo, no desconto do IPREV, é de exatamente R$ 826 do que vinha sendo descontado, porque essa sentença define. Então, para nós é motivo de alegria, motivo de satisfação, porque a gente sabe que esse é um dinheiro que está pertinho do bolso do nosso associado. Na realidade, não deixa de ser um ganho, não deixa de ser, de certa forma, um reajuste que vai voltar novamente para o seu bolso, que vai facilitar no mercado, que vai facilitar, enfim, a sua vida no cotidiano. E a gente torce para que realmente isso seja publicado, que o Estado aceite essa decisão do Judiciário e corrija essa distorção, corrija essa injustiça que está sendo cometida, que foi cometida, com relação a todos nós, praças, e principalmente os RRs, que eu digo os RRs porque o pessoal da ativa tem uma outra forma de se complementar e de se buscar uma compensação, ao contrário dos RRs, que a maioria do pessoal que é mais antiga, nós fomos para a reserva numa situação em que a legislação não nos permitia uma ascensão na carreira como nos dias de hoje, e logicamente isso fez com que a maioria fosse para a reserva com um vencimento ou de cabo
ou de soldado. Por isso eu tomei a liberdade de fazer o cálculo sobre o vencimento de um cabo. Uma outra coisa que tem preocupado bastante a gente é que quando começou a suscitar algumas situações em que muitos associados, eu acredito que em torno de 400, 500 associados, pediram a desfiliação, a saída dos quadros associativos da APRASC, pelos mais variados motivos, na grande maioria influenciado por pessoas que levavam a crer que a associação não servia para nada, que a associação não trazia nenhum resultado. E agora o que é que a gente vê? Nessa sentença do IPREV que nós tivemos agora, como o juiz julgou no mérito, isso quer dizer, no início, quando tinha-se aquela liminar, aliás, essa liminar que nós ainda hoje pagamos, aquelas 27 parcelas, para quem não lembra, ela teve validade durante 15 meses. Nesse período desta liminar, alguns receberam durante 8 meses, alguns receberam durante 10 meses, outros receberam durante todos os 15 meses, e tiveram os mais variados sucessos, como se diz, né? Ou seja, os mais variados ganhos. Uns receberam 10 mil, outros 12 mil, e muitos desses associados que faziam parte dessa ação e que foram beneficiados pela liminar, pediram a saída da associação. E com a saída da associação, eles saíram também do guarda-chuva de proteção da PRASC e, por consequência, da ação coletiva. Hoje eles não fazem parte dessa ação coletiva. E o IPREV agora está entendendo que, se o associado saiu da proteção dessa ação coletiva, ele não quer ser beneficiado. Esse é o entendimento do IPREV, bem entendido, né? Ele não quer esse benefício, ele não tem direito a esse benefício. E o IPREV está acionando judicialmente esses associados que saíram da PRASC e, portanto, saíram da ação coletiva, para que devolvam aos cofres do Estado os valores que foram recebidos naquele período da vigência da liminar. Então, é uma situação que nos preocupa, porque são valores, em alguns casos, são valores bastante interessantes. Eu dei o exemplo, por exemplo, aqui de um cabo, que a diferença é R$ 826. Aí vocês imaginam, recebeu durante 15 meses R$ 826. No caso de um cabo, nessa situação, o seu ganho estaria em torno de R$ 12 mil. Então é um valor bem significativo, né? Ele vem corrigido, vem com uma série de situações para ser devolvido para o Estado. O que é que nós estamos estudando? Nós, em virtude da grande procura de associados que haviam se retirado dos quadros da PRASC, que não quiseram nos ouvir naquele momento, e a gente fez questão, inclusive, a gente teve o cuidado, a gente teve de avisar, de tentar passar para o associado que a sua desfiliação faria com que ele saísse das ações coletivas da associação, e isso poderia causar prejuízo para ele no futuro. Eu sei que no momento em que a gente está decidido, e às vezes indignado, às vezes chateado, a pessoa quer mais resolver o problema, quer mais sair fora, mas a cobrança vem, e a cobrança está vindo agora. O que nós estamos tentando fazer, quando eu digo nós, eu estou me referindo à coordenação jurídica, juntamente com o corpo jurídico de toda a praça, nós estamos tentando arrumar uma forma. Ontem nós tivemos um retorno de mais ou menos uns 120, 130 associados que pediram o seu reingresso na associação, até porque entenderam que não é só essa ação em que serão prejudicados, nós temos a ação do grau acima, nós temos outras ações em que a coletividade dos associados serão beneficiados num caso de sucesso, enquanto quem saiu não vai ser beneficiado, até pode pleitear esse direito, mas vai ter que ou contratar um advogado particular, um advogado individual, arcar com todas as despesas de custas judiciais, ter um risco de sucumbência, enfim, tudo aquilo que eu já falei naquele outro programa pode acontecer, e a gente quer evitar que isso aconteça. Então a gente vai peticionar tentando fazer, a gente ainda não pensou que tese nós vamos formular, mas nós vamos tentar fazer com que esse associado ele consiga retornar ao quadro associativo, e vamos tentar fazer com que ele, de repente, ainda faça parte, consiga encaixar ele dentro da ação. Não é uma coisa garantida, mas a gente vai tentar, pelo menos a gente vai tentar até para evitar que tenha esse prejuízo, evitar que se tenha esse custo. Então, e deixar bem claro, na ficha de desfiliação da PRASC, embaixo, eu acredito que muitos sócios que se desfiliaram lembram disso, nós colocamos duas situações onde nós avisamos, gente, quem sair do quadro associativo da associação
vai perder a proteção com relação a processos nesse sentido. Então, muitos não acreditavam, como eu falei anteriormente. Às vezes a pessoa, num momento de indignação, num momento de raiva, toma algumas atitudes impensadas, de repente, que no futuro nos trazem algum prejuízo. É o caso, por exemplo, dessa situação que a gente se refere. Então, gente, como esse programa é um programa curtinho, é um programa para tratar de um assunto pontual, eu hoje tratei deste assunto em específico. Eu quero deixar para vocês um abraço a todos, convidar para que estejam conosco novamente na próxima terça-feira, a partir das 8h30 da manhã. Um abraço e até lá!